Sorri, vocês estão sendo filmados, hein? Underneath it says, "Here men from the planet Earth, first set foot upon the moon, July 1969, AD. It came in peace." Fim da votação por maioria absoluta, foram proclamados eleitos o general Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República Federativa do Brasil e para vice-presidente o almirante Augusto Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. A trajetória mais espetacular na carreira de um craque. Quando eu estava no final da minha graduação, isso era por volta de 2006, o departamento fez a transição para o Instituto. E nessa época eu era oficinista de um projeto do Ministério da Cultura, que o líder do projeto era cineasta e trabalhava com documentário. Então um dia lá, na cidadezinha de São José das Três Ilhas, vendo os alunos desse cineasta fazendo um documentário, eu falei, por que não aproveitar essa mudança que vai ocorrer no curso e fazer um documentário? A gente sente que tem essa necessidade de preservar a memória e parece-me que vai ser algo que vai ficar daqui para frente bem estruturado e quem sabe lá para o ano 2050, né, alguém lembre de nos ver os alicerces, os meandros da criação de um instituto de arte nascido dentro de um instituto de ciências exatas. Maior barato isso aí, né? Isso aí deve ser uma coisa linda. Isso aqui é uma instalação que eu pretendo fazer futuramente. O IAD, ele é fruto inicialmente de uma semente que foi, enfim, um departamento de artes que já atuava nessa universidade desde o início da década de 60, através de um antigo curso chamado Curso de Artes, que na verdade teve outras denominações. Esse curso ele foi criado, na verdade, com o nome de Desenho e Plástica, entendendo o desenho como que seria o design hoje, porque na verdade isso era entendido como um desenho industrial, e a plástica o que seria o que a gente chamou de artes visuais. O professor Polito, que era um professor que falava alto, gritava muito, e falava assim, ele mandava o aluno desenhar uma linha do horizonte no quadro. Como o aluno era muito ruim, ele pegava, continua, chegava no final do quadro, ele mandava continua, chegava na parede, continua, chegava na porta, o aluno saia lá para fora. O que ocorria com esse curso era que, não tendo um outro par, ou não tendo uma outra saída, e também nos 8 anos do governo Fernando Henrique, com a redução progressiva do número de postos de trabalho de professores, todos os anseios que esse curso teve ao longo de 20 anos, eles foram por água abaixo. E os anseios envolviam a criação de um curso de música, a criação de um curso de design, a ampliação desse curso de artes para novas vagas. Quer dizer, isso eram projetos que foram ao longo do tempo ficando engavetados, né? Um projeto antigo chamado Casa das Artes, né? Em função de um processo de sucateamento que a universidade passou, né? E quem trabalhou aqui, quem foi aluno aqui durante esse período sentiu muito isso. Chegou um momento que a universidade tinha 40% do quadro docente de professores substitutos, porque as pessoas iam aposentando ou iam falecendo, os quadros não iam sendo repostos e gradativamente novos cursos iam sendo criados exclusivamente com professores substitutos. É o que aconteceu com a arquitetura, que chegou a ter, nos 2 primeiros anos, 100% dos professores substitutos, né? A história, vamos dizer assim, da construção desse instituto, ela um pouco tem a ver com
alguns acontecimentos de 2006, 2005, 2006, quando o governo federal começa a sinalizar com o programa de reestruturação das universidades brasileiras, chamado REUNE, e que naquele momento, ali em 2006 para 2007, né, a universidade ainda não tinha consciência do que poderia ser isso, né. O quadro passado não era um quadro favorável a você acreditar no REUNE, em função do que a universidade tinha passado nos 8 anos de governo do PSDB. Eu acho que muito em função disso, as pessoas ficaram com o pé atrás. E acho que havia o medo de ser um colegião, porque já que vai entrar tanta gente, como é que isso vai funcionar? Ok, tem a promessa de um espaço físico, mas a realidade não é essa. Enquanto essas conversas do REUNE aconteciam, não tinha um prédio sendo construído. Tinha um corredor com 4 salas, e como é que vai dar conta de, sei lá, 100 alunos, 200? O Departamento de Artes discutiu uma proposta muito ousada, a proposta mais ousada da universidade, porque envolveu percentualmente a maior expansão, né, de professores, de alunos e de espaço físico. Criar um instituto novo, que não existia, né, que é o instituto chamado Instituto de Artes e Design. Dentro desse instituto, criar um novo departamento, criar 7 cursos de graduação, né, e criar um modelo novo de formação. Isso tudo ocorreu num espaço muito curto de tempo, porque a gente não teve muito tempo para decidir e implementar. Tiveram reuniões do departamento com o DA, e acho que até aberta a outros alunos, para esclarecer o que era esse projeto, o que de bom ele poderia plantar no futuro do Instituto e dos alunos, mas realmente houve muita resistência, e não só por parte dos alunos de artes. Eu lembro que teve uma das reuniões do cônsul, no final dessas discussões de REUNE e de reformulação de grades de curso, que realmente teve uma troca de choque, onde hoje é o UMAN, e ali naquele prédio a polícia teve que fazer a troca de choque, fez a corrente para evitar um tumulto maior, porque já estava do lado de fora, porque tinha centenas de alunos protestando contra essa reforma universitária. É muito importante estar claro isso para todos nós aqui. Lutamos por educação de qualidade, não por cursinhos de 2ª categoria e 3ª categoria para botar os pobres e enganá-los na universidade. Queremos educação de qualidade. Polícia caladão, é estudante não. 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 Se não desse certo, né, o problema estava lançado. Uma direção de que a universidade, inclusive, ia se complicar nessa direção, porque a gente contava com professores e contava com espaço físico. E, para nossa surpresa, né, depois de uma votação muito desgastante para a própria universidade, onde o projeto REUNE foi aprovado dentro do cônsul, inclusive com tropas de choque, tentando proteger o trabalho do cônsul, isso para a imagem da universidade foi muito ruim, né? O dinheiro começou a chegar, né? Porque o REUNE sempre funcionou numa espécie de toma lá da cá. A universidade dá um passo, o governo dá um passo. Então, a partir do momento que a gente criou os cursos, em poucos meses as vagas vieram os primeiros recursos e os primeiros projetos para a criação de um instituto começaram a ser lançados. Isso também teve que ser feito às pressas. Começamos a fazer os registros das obras do começo mesmo. Quer dizer, o topógrafo vinha, a gente começou a registrar. Enquanto isso, o curso fica como instituto, mas vai acontecendo em um corredor, né, parte superior e inferior, nos prédios ali do ICE. Eu lembro de andar com a Edna por esse campus de carro, né, escolhendo uma área para o IAD.
se a gente ia retomar o projeto original da Margarida, o que nos foi dado, inclusive, liberdade de pensar, ou se iríamos pegar uma outra área qualquer disponível no campo para construir esse instituto. Quando a primeira turma do Reúne ingressou, né, no vestibular e as aulas começaram, esse prédio aqui tinha acabado de ficar pronto. E assim, praticamente não tinha cortina, não tinha carteira, a secretaria tinha mudado de maneira improvisada, só existia uma perna, né, só um lado, imagina que só existia esse lado, né? E as coisas funcionaram de uma maneira muito, enfim, a gente estava muito motivado, porque via que as coisas estavam acontecendo, o dia estava chegando, mas a gente continuamos em 2009 passando perrengues em função de que, além de cuidar de obras e da compra de equipamentos, a gente tinha que fazer concursos. E quando eu entro para dar aula, já encontro a primeira perna do IAD pronta, que foi a perna que eu comecei a fazer o documentário lá em 2007, quando as obras começaram. Como eu sou egresso do curso, uma vontade muito grande de ver onde é que a potencialidade desse instituto pode ir, com essa nova percepção, com essas novas possibilidades. E no meu primeiro dia de aula no magistério superior, eu chego e não tem sala para minha aula de design, que eu esperava que seria no laboratório, e não tinha nada ainda. O que fazer? Fui no coordenador, na época era o professor Alfredo, ele falou, olha, vai ter que dar um jeito aí, tem o corredor, dá um jeito. Então chamei uma turma de 25 alunos, sentamos todos no corredor, e assim foi a primeira aula de design aqui, nesse instituto novo, que foi toda falada e pensando no que faríamos a seguir já com os computadores. Por sorte, na semana seguinte o laboratório já estava instalado, a gente pôde fazer aula normalmente, mas a primeira foi assim no improviso, reflexo, né, do quão rápido foi essa transformação, essa mudança do departamento para o instituto. E eu acho que o Reúne gradativamente foi somando forças no IAD, no sentido de que a gestão que foi feita interna na universidade, ela foi muito bem feita, assim. A universidade sempre foi muito elogiada por uma equipe que foi formada por esse reitor, que conseguiu aplicar bem os recursos do Reúne. Então essa contrapartida, que é o toma lá da cá, ela foi funcionando aqui melhor do que funcionou em outros lugares. O bloco ele é assim, ele tem 15 centímetros lá embaixo, reto. Depois ele faz um tronco de pirâmide aqui, ó. Fecha assim e depois segue o pilar. Só o pilar na seção dele, 25, 55. Quando o Reúne veio, não veio como uma boa onda para surfar, né? Veio como um tsunami. Mas a gente diz, não vamos surfar isso aí mesmo, né? Ou a gente vai agora, ou efetivamente nós não vamos mais. Então ali para a gente também, a gente acho que enxergou isso, assim, né? Podia dar certo, podia dar muito errado, né? E eu acho que o Reúne, eu acredito no Reúne como uma marca de transformação da universidade brasileira. Porque o que aconteceu nos 8 anos que antecederam ao governo Lula caminhavam para um processo efetivo de semi-privatização da universidade, semi-sucateamento, né? E talvez só resistiriam a isso as universidades maiores, né?
E certamente novas universidades não seriam abertas. Na parcela de crescimento, né, é reconhecido dentro da Universidade dos Conselhos Superiores que o IAD foi aquele que mais acreditou. O IAD, eu digo assim, o departamento de artes foi aquele departamento que mais acreditou e entrou de peito aberto. Assim. Ou dava muito certo, ou dava muito errado. O mestrado foi um planejamento do REUNE, havia nas metas do REUNE a intenção do mestrado e a gente conseguiu no limite, né, que era o limite de 3 anos, implantar o mestrado. Isso é muito importante porque senão a gente seria inclusive a única unidade acadêmica da universidade sem uma pós-graduação estricto sensu, né? E isso também aconteceu num espaço de tempo muito curto, assim. Haja vista assim, que unidades acadêmicas antigas, como o ICE, ICH, às vezes levaram 40, 50 anos para ter um mestrado, né? E a gente aqui, num espaço curtíssimo de tempo, em 6 anos, a gente conseguiu implantar um mestrado. Mas a gente sempre se manteve muito otimista, assim, porque a reitoria também sempre esteve apoiando as ações. Eu acho que isso também foi muito importante, assim, ela nunca desamparou o IAD e continua amparando muito o IAD, continua muito atento, assim, porque o IAD ainda está em processo. O IAD ainda está em obra, o IAD ainda está fazendo concurso, quer dizer, essa história do IAD com o REUNE ainda não acabou, né? Continua ainda se assentando e acredito aí que mais um ano, vamos dizer assim, a poeira do REUNE assente de uma vez, e a gente passa por um outro processo que é de consolidar isso, que aí já é de uma luta onde a gente já não tem mais essa vantagem de ficar dizendo que precisamos de mais atenção porque, né, somos do REUNE. Não é uma monografia nem uma dissertação, mas vamos dizer, uma pequena história do que veio a ser essa evolução dentro de uma trajetória para a criação do Instituto de Arte e Design. Falou, até amanhã. Tchau, falou, vocês também, até mais. Amanhã eu vou filmar, hein?